Olá, fofinho, fofinha, tudo bem? Tá aí, né? Que bom! Já tá no 5º módulo junto com a gente? Tô gostando de ver. Vamos pro 5º módulo do setor 152? Gil Vicente. Na verdade, o módulo chama Humanismo. Ei, vem cá. Essas nossas aulas aqui é para você saber o que você tem que focar no módulo. Você vai pegar esse módulo, vai falar de uma tal de poesia palaciana. E deleta. Vai falar de um tal de Fernão Lopes, que trabalhava na Torre do Tombo, que foi o primeiro historiógrafo português, vai ser inspiração para o Camões. E deleta. Tudo bem? Esse módulo, na verdade, vai chamar Gil Vicente. É sobre o teatro vicentino. O foco é no pai do teatro em língua portuguesa, chamado Gil Vicente. Tudo bem? Então vamos conhecer um pouquinho do Gil Vicente? Gil Vicente, tá certo? Tá lá em 1500 e alguma coisa, século XVI, portanto. E o Gil Vicente, primeira coisa importante, ainda não é a língua portuguesa. Menino, só vai falar língua portuguesa, só vai ter língua portuguesa a partir do Camões. Tudo bem? A partir do classicismo. Então, trovadorismo e Gil Vicente, né, o humanismo, ainda não é a língua portuguesa. São textos meio bilíngues. É uma mistura de português com espanhol. No caso do trovadorismo, o português, que era uma língua misturada com o galego, chamava galego-português. É uma mistureba ainda. Tranquilo? Outra questão que nós vamos ter aqui é o seguinte. Vamos pensar no tempo? Voltar. Por que ele é o pai do teatro português? Porque na Idade Média, as peças do teatro grego, as peças clássicas, tinham sumido. Não estava em circulação. Ele nunca ouviu falar de Antígona, nunca ouviu falar de Medeia, nunca ouviu falar de Édipo Rei, tá certo? Então ele não sabia o que era teatro, ele teve que inventar o teatro, tá certo? Ele até copiou um cara da Espanha chamado Juan de la Encina, mas aí abafa esse caso, vamos tocar o nosso barco, certo? Aí o que eu acho bacana no Gil Vicente? Se você pegar uma boa trupe de atores hoje, você ainda ri com o Gil Vicente. Como é que ele consegue fazer você rir 500 anos depois? Porque vamos lá, bebê, volta no tempo. Cenário de 0 a 10, 3. Iluminação. Menos 125. Figurino. Sobrava o quê? O texto pra ele. Concorda? Então ele tem a força da palavra. É muito interessante o texto do Gil Vicente. Outra questão interessante, né? Que era um teatro declamado. Pouca gente sabia ler e escrever, então tinha que decorar. Então é por isso que está a forma de redondilha. Aquele verso de 7 sílabas poéticas. Lembra? Ah, mas é teatro ou é poesia? É teatro declamado. Sim? Mas uma questão interessante são as alegorias. O que é um personagem alegórico? Quando ele fala anjo e diabo, na verdade é o bem e o mal. Alegoria é quando o personagem representa uma sensação, uma emoção humana. Sim? Outra coisa importante. Gil Vicente foca sempre a crítica nas pessoas e não nas instituições. Ele mandou, no alto da barca do inferno, um juiz para o inferno. Ele não mandou o sistema judiciário. Só os juízes que são corruptos. Ele mandou um padre para o inferno. Ele não mandou a igreja católica. Só os padres que têm amantes, que não respeitam as regras da igreja. Então o foco é no indivíduo e não na instituição. Tranquilo? Mais uma coisa importante, que talvez seja a coisa mais importante desse módulo. Marcelo, eu vou guardar uma coisa só, não enche meu saco. Ele faz a chamada sátira moralizante. O que é uma sátira moralizante? Gil Vicente vai seguir um lema latino, tá certo? Marcelo, dito que a gente diz, ridendo, castiga-te, mores. Marcelo, por que está em latim? Porque eu estou saindo da Idade Média e entrando no mundo renascentista. E o mundo renascentista é o mundo clássico. Tá certo ou não? Então, ele não é nem Idade Média, nem Renascimento. Ele está exatamente no meio. Cuidado, cuidado, cuidado. Para nós da literatura, ainda é um momento separado do Renascimento. Na história, o humanismo faz parte do Renascimento. Isso dá uma confusãozinha na sua cabeça. Então, na história, no curso do Gui, por exemplo, tá certo? O humanismo já faz parte do Renascimento. Para nós ainda não. É um momento de transição entre o Renascimento e a Idade Média. Gil Vicente é um pouquinho Idade Média, um pouquinho renascentista. E é por isso que a gente vai ter essa frase em latim. Ridendo, castiga-te, mores. O riso castiga, educa, controla, coloca no seu lugar os costumes. Porque você sabe, né, bebê? Sempre foi importante no mundo os palhaços, os humoristas, porque eles são uma espécie de chicote moral da sociedade. Então toda a peça do Gil Vicente faz você rir, mas enquanto você não percebe, ele puxa sua orelha e te dá lições de moral. Gostaria que você, ao estudar esse módulo, desse um pouquinho de foco em 2 enredos. Ter noções, pelo menos, do Alto da Barca do Inferno e da farsa de Inês Pereira. Estamos juntos com o seu objetivo, que é chegar à universidade, tá certo? Assine nosso canal, acesse nossa playlist e divulgue para os seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.